perguntar todas as perguntas de uma vez? Todas de uma vez. Ah, tá. Porque a gente não pode demorar aqui, entendeu? Linda canção do Renascer Praise, Plano Perfeito, 2 horas 39 minutos, hora de Brasília. Esta é a Multissom Gospel. Você que está em casa, você no trabalho, você nas ruas, seja bem-vindo. Melhor do louvor e adoração. E como eu havia dito para você, né, convidar aí o seu pastor, convidar o tesoureiro, os secretários da igreja. Com muito prazer eu estou recebendo aqui hoje a presença do pastor Prado. O pastor Prado, ele é de Vila Velha, no Espírito Santo, também é contador. Ele veio aqui hoje esclarecer algumas dúvidas, né, comentar um pouco mais, né, sobre o âmbito jurídico e legal de uma igreja. E é com muito carinho que eu estou recebendo aqui o pastor Prado. Pastor Prado, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Obrigado. Esta é mais uma oportunidade que possamos estar ajudando a todos aqueles que estão ao alcance de nossa voz, como registrar uma igreja, um pouco mais de a parte eclesiástica no aspecto jurídico e legal de uma igreja. Muito bem. O pastor é contador também. Há quanto tempo milita nessa profissão? Tem um pouquinho mais de 30 anos que eu sou atuante na área de contabilidade. E como pastor também atua em missões, não é isso? Sim, eu sou promotor de missões nacionais. Eu trabalho atualmente com o projeto Cristolândia e capelania hospitalar, e vou estar começando também capelania prisional. Muito bem, pastor Prado, eu gostaria de perguntar aqui nessa tarde, aqueles que estão desejosos, né, de abrir um ministério, de uma congregação, uma igreja, o que é necessário hoje em dia, pastor Prado, para se abrir uma igreja? Pastor Michael, nesse caso, quando uma pessoa desejar abrir uma igreja, precisa de ter um número suficiente de pessoas para que possa gerir toda a parte de igreja, a parte de cultos, toda a parte administrativa também. Nós precisamos de ter, no mínimo, um endereço que esteja de acordo com a prefeitura e o site dos Correios, para que não haja divergência na localização quando registrar esse estatuto em cartório e depois Receita Federal. É preciso que tenha na sua composição uma diretoria, presidente, vice-presidente, secretário, pode ser 2 secretários, 2 tesoureiros. É preciso que o endereço esteja de acordo com as exigências da prefeitura local e do Corpo de Bombeiros também. Muito bem, então tendo uma diretoria, tendo esse aval aí do Corpo de Bombeiros, quais são os critérios, pastor Prado, para admitir membros, para demitir, excluir? Como é que é realizado isso? Para admitir membros, é preciso que as pessoas que são maiores de idade, elas dê a sua pública profissão de fé mediante a uma reunião que a critério da própria igreja, e a igreja então, com os seus critérios, avalia a forma de estar admitindo essa pessoa para ser membro, quer seja por batismo, quer seja por transferência de uma outra igreja, ou quer simplesmente por aclamação, por ela ter sido desligada de alguma outra igreja. Então ela é aclamada como membro nessa nova igreja. Muito bem. Falamos do critério de admissão, de demissão. E quais são os direitos e deveres dos membros de uma igreja? Os membros de uma igreja têm direito de participar das assembleias, quando convocadas. Eles têm direito de uma assistência espiritual do pastor, do seu líder religioso ou de alguém da área religiosa que a igreja assim o definir. Ele tem direito em participar dos cultos, tem também como obrigação de estar apoiando o ministério naquela igreja em que ele está fazendo parte. Ele deve se sentir importante e prezar por esse cuidado de estar zelando pela obra de Deus naquela igreja onde ele
definiu para estar cultuando ao seu Deus naquela comunidade. Para você que está ligando o rádio agora, eu estou conversando com o pastor Prado. Além de pastor, é contador de Vila Velha e Espírito Santo. Veio aqui gentilmente para nos dar essa entrevista sobre estatuto de igreja, sobre atas. Pastor, o senhor falou aí sobre assembleia. Muitas pessoas, porventura, não sabem o que é uma Assembleia Geral Ordinária. O que é uma assembleia? E qual é a periodicidade, né, de se fazer? Qual período que a gente tem que fazer uma assembleia na igreja? Existe uma regra fechada ou não? Como que é isso? Toda igreja precisa fazer uma assembleia, no mínimo, anual para prestação de contas do exercício anterior. Outra coisa, nós temos a assembleia ordinária, essa já definida, pode ser feita nos meses de março até abril, que é a prestação de contas do ano anterior. Nós temos assembleias extraordinárias... Que é diferente das ordinárias, não é isso? Correto, são diferentes das ordinárias. Ainda dentro das assembleias ordinárias, nós podemos estar definindo qual mês do ano deverá ser feito a eleição da nova diretoria estatutária da igreja. Sim. Ou diretoria administrativa, ou diretoria executiva, qual o nome que for dado lá no estatuto, no início, na fundação da igreja. Essas ordinárias são aquelas que já têm previsto no seu estatuto de quando em quando acontecerão as assembleias para tratar de assuntos já pré-definidos. Por exemplo, eleição da nova diretoria, prestação de contas na parte financeira, apresentação de candidatos a se tornarem membros da igreja. Essas são umas questões ordinárias. Sim. Agora, extraordinárias são aqueles assuntos em que ainda não estão previstos e que possam surgir durante a jornada da existência da igreja. Por exemplo, a igreja, em algum momento, ela se expandiu e precisou de comprar um imóvel. E descobriu-se em tal endereço que tem alguém vendendo um imóvel. E aí a igreja tem condições, conversou com o proprietário daquele imóvel. E nesse momento, então a igreja abre uma assembleia extraordinária para tratar de um assunto que não estava previsto. Como também se a igreja resolver comprar um veículo, quiser alugar um outro imóvel para a expansão da igreja. Então, nesse momento, abrimos uma assembleia extraordinária. Nesse caso, nós podemos convocar uma assembleia ordinária, 10 dias, 15, 30, depende como estamos registrando isso no estatuto. Enquanto que as assembleias extraordinárias, elas também deverão ser convocadas dentro de um prazo previsto no estatuto de fundação. Entendi. Pode continuar. Aí pode ser que você defina que as assembleias ordinárias serão convocadas com 10 dias de antecedência. É isso que eu ia perguntar. Quais são os prazos para convocá-las e qual é a forma de convocá-las? As extraordinárias, você também pode delimitar 7 dias, 10 dias, 15 dias. Não pode ser inferior a 7 dias. É preciso em que haja o conhecimento de toda a membresia da igreja para a realização desta assembleia, tanto a ordinária quanto a extraordinária. Agora, quanto à forma de convocar as assembleias, podem ser, número 1, através de publicação em edital no jornal da cidade, através dos boletins que a igreja tem dominical ou semanal, ou através de um edital afixado nas dependências do templo da igreja. Você pode também adicionar, incluindo essa informação através de anúncios verbais durante os cultos dominicais e semanais. Lembrando que é imprescindível colocar a pauta dos assuntos a serem tratados e o horário. Pastor Prado, quem pode convocar uma assembleia? Um membro pode? Quem é a competência de se convocar uma assembleia? Quem convoca a assembleia é a diretoria através do seu presidente.
Aliás, é o presidente quem convoca através da sua diretoria. Sim. Mas, em havendo necessidade de convocar uma assembleia por algum motivo eminente que a igreja sente que precisa convocar, Sim. e a diretoria não convoca, a nossa legislação, ela guarnece a igreja, resguarda a igreja, que dá o direito de 1/5 convocar. 1/5 da membresia. Exatamente. E vale lembrar que membro tem que ter a maioridade civil ou não? Quando é tratado assuntos que têm relevância jurídica, só pode considerar membros da igreja maiores de 18 anos. E esses podem votar? Esses podem votar e ser votados tanto para cargos eletivos e decisões que requer o seu voto, como compra de imóveis, compra de veículos e locações, assuntos jurídicos. Pastor Prado, nós estamos falando de igreja e eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte aqui da Multissom Gospel, qual é a composição de uma igreja? A igreja é composta de um presidente, pode ter mais um vice ou 2 vice, ela pode ter apenas um tesoureiro ou 2 ou mais tesoureiros, depende da demanda de trabalho da igreja. Ela precisa ter um secretário e um vice-secretário, ou terceiro vice-secretário, também depende da demanda. E alguns cartórios exigem a formação de um conselho fiscal, no mínimo 3 pessoas, mas ainda não está em exigência que haja conselho fiscal. Mas é bom que a igreja, em não tendo um conselho fiscal, o artigo 54 da Lei 10.406 exige que aquela igreja tenha uma contabilidade para prestação de contas e envio de relatórios juntamente aos órgãos públicos. Muito bem, inclusive tudo isso que nós estamos falando está embasado na Lei 10.406 de 2002, não é isso? Procede, pastor Maico. Muito bem. Vamos falar agora sobre ata de igreja, pastor Prado. O que é uma ata? Ata é onde nós registramos todas as decisões de uma assembleia de uma determinada igreja. E qual que é a validade de uma ata? A ata, ela tem validade se ela for assinada, reconhecido firma, acompanhada da lista de presença daqueles que estiveram naquela assembleia e depois ser averbada em cartório. Daí a sua força de validade legalmente. Eu estou recebendo aqui uma pergunta do Rogério. Ele é de uma determinada igreja aqui de Cataguás, está mandando aqui pela internet, perguntando se, quando o pastor falou aqui da composição de uma igreja, do presidente, se o presidente da igreja tem que ser o pastor ou não. De acordo com a lei, o presidente de uma igreja não necessariamente tem que ser o pastor. Uma coisa precisa ficar bem claro: pastor é um cargo eclesiástico, é um exercício sacerdotal, enquanto que a presidência é um cargo legal. Agora, podemos colocar no estatuto da seguinte forma: o pastor poderá ser eleito e reeleito quantas vezes for necessário no cargo de presidente. Ponto. Precisamos de distinguir bem Sim. o que é pastor e o que é presidente. Uma coisa é a figura do pastor no âmbito da igreja. Uma outra coisa é o presidente no âmbito fora da igreja, em que abrange causas de órgãos públicos, causas civis, trabalhistas e congêneres. Muito bem. Eu estou conversando com o pastor Prado, além de pastor, é contador há mais de 30 anos, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Se você tem alguma pergunta e desejar fazer, ele vai ficar comigo essa tarde toda acompanhando aqui no estúdio da Multissom Gospel. Você pode ligar para cá e fazer a pergunta, ele vai estar respondendo aqui, tá bom? E posteriormente também no seu site, que daqui a pouquinho eu vou estar passando. Aqui o telefone é 3422-3787.
Para terminar, pastor Prado, eu gostaria que o pastor falasse para os nossos ouvintes quais são as responsabilidades legais de uma igreja perante a cartório, as responsabilidades jurídicas. O que uma igreja ela tem que prestar conta? A igreja precisa de estar em dia com as suas atas totalmente atualizadas da sua diretoria. Se lá no estatuto está prevendo que a diretoria é eleita a cada 3 anos, a cada 2, a cada ano, aquele período precisa estar cumprindo e estar verbando essas atas no devido cartório. É preciso que a igreja esteja em dia com o seu livro diário e os seus balanços anualmente, iniciando sempre 1º de janeiro de cada ano e terminando 31 de dezembro de cada ano. E é necessário que esses balanços sejam utilizados depois para o envio de declarações de imposto de renda para a Receita Federal através do certificado digital. Assim, o contador poderá estar enviando essas declarações usando o CPF do contador, o CRC dele, e usando o CPF do presidente da igreja, do qual está registrado como responsável perante a Receita Federal. Também temos a DCTF, que é uma obrigação, declaração mensal, se houver desconto de imposto de renda na fonte de quem trabalha na igreja, quer seja trabalho de carteira assinada, quer seja sem vínculo empregatício, no caso do pastor, que obedece o código 0588 no DAF para fim de recolhimento, e fazendo também anualmente a DIF, que é uma declaração anual, fazendo também a RAIS, que é uma declaração anual com empregado ou sem empregado, porque se tiver empregado, a RAIS vai estar constando informações para que o empregado depois possa estar recebendo o seu abono do PIS. E a igreja precisa estar em dia com o seu expédio contábil, que agora não é mais declaração de imposto de renda, e sim expédio contábil. Apenas substitui, mas a obrigação de declarar imposto de renda continua. A Poliana, aqui do centro da cidade, está perguntando por que a igreja não pode contratar um pastor. De acordo com a lei 8.212/91, lá no seu artigo 22, está bem claro que o pastor ele é um autônomo. E uma vez sendo autônomo, ele está amparado por essa legislação na condição de sacerdote, ministro de confissão religiosa. Por isso ele não pode ser empregado carteira assinada. Aliás, o nome mais apropriado seria um nome jurídico para pastor, é ministro de confissão religiosa, não é isso? Procede. Ah, muito bem. Alguma coisa a mais, pastor Prado, que nós não comentamos, que o senhor acha necessário colocar para os nossos ouvintes? Eu me coloco ao dispor para que quem tiver alguma dúvida, nós podemos estar aqui dentro desse prazo respondendo, e temos também um site. Isso, gostaria que você divulgasse o site do senhor. Dentro do nosso site nós temos lá uma opção em que você pode se cadastrar e fazer perguntas e estaremos respondendo. O nome do site é www.pradomix.com. Pradomix, M-I-X.com. pradomix.com, só isso. Muito bem, então, pastor Prado, nós queremos agradecer ao senhor pela entrevista que o senhor concedeu aqui, e o telefone de contato, né? O site é www.pradomix.com. E o telefone com DDD 27, porque é o Espírito Santo, é Vila Velha, Espírito Santo. Ele trabalha também em Vitória, não é isso? Qual é o telefone, pastor? 99727 6050. Vamos repetir, DDD 027 99727 6050. O escritório do pastor fica em Vitória? Fica no Vitória, no centro de Vitória, Avenida Gero Monteiro, número 1000.
Muito bem. E quem desejar então aí fazer essa assessoria, eu quero aqui recomendar que procure o Pastor Prado, que atua há mais de 30 anos aí na contabilidade. Com certeza você será muito bem atendido. Não importa qual estado você seja, o Pastor Prado pode prestar essa assessoria para você. Então faça contato. www.pradomix.com ou então o telefone DDD 027 99727 6050. Pastor Prado, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado a todos que neste momento nos prestigiaram com um pouco do seu tempo nesta audiência. Um abraço, então a gente segue a programação aqui na Multissom Gospel. Intervalo comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta.